Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conexão Enfermagem, sempre trazendo a melhor informação para você. E a pauta de hoje é gênero e sexualidade. Eu sou apaixonada por esse tema e nós trouxemos um estudioso no assunto para poder discutir sobre gênero e sexualidade aqui conosco. Eu estou recebendo o psicólogo Caio Duarte. Caio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Prazer todo meu, essa faculdade maravilhosa, é sempre grandioso para mim poder estar aqui junto. Gente, eu conheci o Caio nas minhas coletas de dados da vida, né? E comecei a segui-lo no Instagram e vi que ele traz muito essa pauta de gênero e sexualidade, vi que ele tem esse conhecimento. Depois a gente vai deixar o arroba dele aqui. Caio, de onde surgiu? Assim, fala um pouco da tua carreira, da tua experiência. Quando que você começou a estudar sobre gênero e sexualidade? Conta pra gente. Então, eu sou psicólogo, né? Formado pela Universidade de Vassouras, né? E sou um homem gay, né? Então, assim, muito desse estudo e dessa temática perpassa a minha experiência, não só profissional, como pessoal também, né? Assim como diversos pesquisadores, né? A gente sempre pesquisa aquilo que toca a gente em algum lugar, né? Então, a partir da própria graduação, movimento estudantil, a gente sabe que, né, assim, as lutas, elas se perpassam, né? Então, já desde lá atrás que eu pesquiso o tema, né? E quando eu me formei, eu fui trabalhar numa política pública voltada para essa população, né? E aí, a partir daí, eu ingressei na Fiocruz e aí comecei após em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade, né? Concluí após agora, minha formatura é quarta-feira. Olha só! Então, foi a partir daí, né, dessa experiência pessoal minha, que se encontrou com a minha experiência acadêmica, né, e de movimentos sociais e com a minha vida profissional, e estou aí até hoje estudando o tema. Que bacana! E é de fato apaixonante, né? Eu tive uma matéria, mas foi bem superficial, sobre gênero e sexualidade na Unirio. Foi ministrado pela professora Adriana Lemos, excelente. E ela trouxe pra gente essa contextualização de gênero e tudo mais. E tinha muitas coisas que eu não conhecia, que foi muito esclarecedor para mim. Quem me conhece sabe, eu sou muito esclarecida, eu sou muito mente aberta. Eu gosto de pesquisar, de conhecer. E uma coisa que me chamou muito a atenção foram as nomenclaturas. Eu até comentei com você mais cedo, né, sobre a mandala da diversidade, que me ajudou a entender um pouco. Então, para a gente poder começar aqui, Caio, fala para mim essa diferença de gênero e sexo biológico. Sim. Eu sempre falo que as nomenclaturas, né, a gente escuta falar LGBTI+, né, e eu sempre falo que é uma sopa de, né, letrinhas que as pessoas costumam enxergar dessa forma, né, assim, para que tantas letras, né? E aí, para a gente conseguir entender, a gente precisa realmente partir daí, né, assim, conseguir diferenciar o gênero do sexo biológico, né? Porque nas nossas construções sociais a gente meio que amarrou as duas coisas, né? Quando a gente fala de sexo biológico, eu tô falando de uma coisa que é material, né? Que é o meu corpo do jeito que ele nasce, né? Então eu posso nascer com um corpo masculino, eu posso nascer com um corpo feminino, como eu posso nascer com um corpo que eu não tenho como identificar, né? Que é o caso das pessoas intersexo, né? Tem pessoas que nascem que a gente não consegue identificar ali, se não consegue taxar, né? Se tem pênis, se tem vagina. Né? Então, assim, até na nossa própria natureza, a gente sempre teve um terceiro viés ali que a gente ignora, que muitas vezes, né, tem muitos médicos, muitos profissionais de saúde que acham que a gente precisa taxar aquilo ali, né? Ou seja, eu preciso fazer algum tipo de procedimento de cirurgia, porque na minha cultura só é cabível eu ter corpos femininos ou masculinos, né?
E aí não entendendo que, de repente, a natureza biológica daquele corpo é assim, né? E que a gente pode esperar esse desenvolvimento e essa pessoa, né, enfim, se constituir ali enquanto sujeito e ver como é que vai ser essa relação dela o que eu com esse quero corpo, ser, claro. né? Porque, de repente, não é necessário nenhum tipo de procedimento, né? Então, o sexo biológico, ele é isso. Só que a nossa cultura, ela amarrou uma série de características ao sexo biológico, né? Então, uma pessoa que nasce com um sexo biológico masculino, a gente amarrou que tem que usar azul, tem que usar verde, que tem determinados tipos de profissão, né, que são masculinas. As questões comportamentais. As questões comportamentais, né, do tipo de vestimenta, de como eu falo, de como eu sinto, porque o homem não pode chorar, né? De como eu sinto o mundo, de como eu me relaciono com as pessoas, de como, enfim, do tipo de esporte que eu gosto. Então, isso tudo foi amarrado, né, a uma questão biológica, né? Só que isso tudo que eu chamo de ser homem, na verdade, é o gênero. O gênero é essa construção social do que é ser homem e do que é ser mulher. E tanto ele é uma construção que, se a gente for parar para pensar, né, assim, ser homem lá no século, sei lá, 20, né, 19, 18, é muito diferente do que é ser homem hoje. O tipo de roupa que se utilizava, né, a própria relação com as pessoas e as mulheres também. Sim. Né? Mulheres, então, a gente teve um avanço muito grande. Né, assim, de introdução no mercado de trabalho, né, de poder escolher se quer ficar em casa ou se quer, né, ter uma vida, né, de trabalho mesmo, né, no caso as mulheres brancas, né, mulheres pretas sempre trabalharam. Mas a gente teve uma revolução do que é ser mulher. Então, a diferença é essa, né? Assim, o sexo biológico é uma coisa que é simplesmente corporal, é simplesmente física. Já o gênero, ele é construído, né? Então, assim, ser homem e ser mulher, ele é determinado pela cultura onde eu tô. E pelo tempo e espaço também, né? Porque conforme a gente vai vivendo os anos, isso vai se alterando também. E algo também que pode caracterizar é a forma que eu me visto e a forma com quem eu me relaciono, que a gente pode dizer que é identidade e orientação sexual. Explica pra gente essas duas variáveis aí. Sim. E aí, assim, a gente conseguiu, né, até agora, na nossa fala, diferenciar o sexo biológico da identidade de gênero. Entendendo que eu posso nascer com um corpo biológico masculino, mas de repente eu não me identifico com o que é ser homem. Eu me identifico, de repente, com o ser mulher, né? E o contrário também. Quando a gente fala de sexualidade, aí já é um outro assunto, né? Que ele não está amarrado com o gênero, né? A sexualidade tem a ver com o meu desejo, com o meu afeto, né? Com o meu desejo sexual, com a minha libido, né? Então, a sexualidade é para onde o meu desejo se movimenta, né? Para onde ele me direciona. Por isso que a gente fala até em orientação sexual, né? Porque é para onde o meu desejo ele se orienta, né? E isso é uma coisa que já nasce comigo, né? Porque quando eu falo de opção também, eu dou a entender de que é possível escolher, né? De que eu posso escolher me relacionar com homens ou mulheres. Só que isso não é uma verdade, sabe? Que existe um desejo, né? Que ele aparece e aí a gente dá um nome para isso, né? Porque a gente tem a necessidade de nomear as coisas, né? Então, quando eu falo de orientação, eu tenho uma série de possibilidades, né? Mas, basicamente, né, falando em termos científicos mesmo, né, assim, a gente tem pessoas heterossexuais, que são aquelas pessoas que têm o seu desejo, né, sua orientação sexual voltada para o gênero oposto, né? Homossexual, né, quando eu me oriento para o mesmo gênero que o meu, né? Então, falando aí de gays, lésbicas, né? E bissexuais que se orientam para ambos os gêneros, né? Então a gente tem essas três possibilidades, né? Com a questão do movimento de luta por, né, direitos e tudo mais, a gente tem os nomes que compõem a sigla, né? Então, lésbicas, né, que são mulheres homossexuais, gays, que são homens homossexuais, bissexuais, que são homens ou mulheres que se relacionam tanto com homens quanto com mulheres, né? E dentro dessa sigla a gente tem o P também, né, que é de pansexual,
que, a termo de compreensão, né, a gente pode entender que é muito parecido com a bissexualidade, né? Porque na pansexualidade, o marcador de gênero para mim não é importante. Eu me relaciono com pessoas, né? Então, para mim, isso não é uma questão, o gênero daquela pessoa, né? Não é algo que é importante na hora de eu me relacionar, né? E a pessoa assexual também, né? Que não não sente nenhum tipo de atração sexual por outras pessoas, ou até sente, mas de repente precisa criar um vínculo com essa pessoa primeiro, conhecê-la, né? Ter um vínculo afetivo para daí se desenvolver, né? Algum desejo, alguma relação, né? Então a gente fala que a sexualidade é um guarda-chuva, né? Que cabe uma série de possibilidades, ali embaixo, né? Não só a da pessoa que não sente atração nenhuma, às vezes sente, mas é de uma forma diferente. Algo que me incomoda muito, Caio, são os rótulos. As pessoas se rotularem, eu sou mulher, eu preciso gostar de homem, né? Então, assim, isso, né, essas possibilidades nos traz a ideia de que não existem rótulos, de que a gente pode se vestir da forma que a gente quiser, de que a gente pode se apaixonar e sentir atração por quem a gente quiser, né? Eu acho isso assim, muito interessante e pertinente da gente falar, porque às vezes a pessoa ela não consegue se encontrar, né? Às vezes está ali empurrando uma relação com um menino e ela não está conseguindo se encontrar, não é do menino que ela gosta e ela gosta da menina, e aquilo ali forçando, né? Exatamente, devido a uma construção social que não foi baseado na vida dela. Exatamente. Eu acho muito bacana a gente entender esse recorte. E dentro dessa sigla, né, eu falei das letras que dizem sobre a orientação sexual. Aí a gente tem o T, né, que a gente fala da população trans, trans e travesti, né? Que aí a gente tá falando da identidade de gênero dessas pessoas, né? São pessoas que não se veem dentro daquelas características biológicas do que é imposto, né, assim, para aquelas características biológicas, né? Então, pessoas que não se identificam com o gênero atribuído no seu nascimento, né? Então, a gente tem homens trans, né, que são pessoas que nasceram com um corpo biológico feminino e se entendem como homens, né? Mulheres trans, né, que são pessoas que nasceram com um corpo biológico masculino, mas se entendem enquanto mulher, né? E aí a gente tem também a questão da travestilidade, né? Que são as travestis, né? E aí é importante a gente falar as travestis, né? Porque tem muita gente que fala ainda ou travesti, traveco, né? Enfim, alguns termos pejorativos. E a gente precisa marcar, né? Assim, essa questão da feminilidade, né? Ali envolvendo as travestis, né? São pessoas que se vestem, né? Que a sua expressão de gênero, né? Ou seja, como eu expresso meu gênero, se dá numa feminilidade, né? Ou seja, os acessórios, os cabelos, né? E tudo mais. E que querem ser tratadas, né? Assim, apesar de não dizerem, né? De não se identificarem como mulher trans, né? Porque poderia, né? Assim, seria, se a gente for parar para pensar, né, é muito parecido, né, uma mulher trans com uma travesti. Só que dentro da questão das travestilidades, a gente tem uma questão muito política, do engajamento político, né, no sentido de ressignificar esse termo, né. Travesti foi usado há muito tempo como um termo para designar uma pessoa que tem doenças, que é sujo, muito ligado a questões muito pejorativas mesmo, então muito carregado negativamente. Essas marcas negativas, né, históricas. Exatamente. Então, muitas pessoas se afirmam, não, eu sou travesti, né, eu quero ser respeitada enquanto travesti, né, e eu posso ocupar os espaços, né, e tudo mais, sendo travesti, né. E aí, quando a gente fala de gênero, sexualidade, a gente está falando muito de termos que são estudados de uma forma muito recente, né, assim, são estudos recentes, né, e que estão sempre em disputas, né, assim, políticas e sociais mesmo, né? Então a gente tem uma série de
definições, às vezes, para um mesmo termo, né? Então, às vezes, você encontra também que a questão da travestilidade, ela rompe com uma lógica binária, né? Ou seja, de que só existem homens e mulheres, né? E aí eu me afirmo enquanto travesti, dizendo que eu não sou nem homem e nem mulher. Eu sou travesti, né? Ou seja, estou rompendo com essa lógica binária e dizendo que é possível, né, ser algo além disso, que isso existe, né? E que essas pessoas existem, que isso não que a gente não funciona só dentro de uma lógica binária, que é possível expandir e ser mais que isso, né? Você falou, Caio, eu lembrei, realmente as pesquisas elas são muito atuais com relação a isso. Eu li algumas coisas até nessa matéria que eu fiz, alguns artigos de 2020, bem atual, assim, e isso faz com que a gente não tenha muito embasamento, né? Porque aí a gente tem como base o quê? Até mesmo para passar a informação. Então é muito interessante a gente trazer um estudioso para poder sanar essas pequenas dúvidas que acaba fazendo a diferença. Você falou em política. Existem políticas públicas voltadas para a comunidade? Porque quando tem política, a gente também consegue se embasar pela política. E como que está o andamento? Assim, tem projeto? Como que funciona? Então, a gente tem muita... Quando a gente fala de política voltada para essa população, é uma coisa que ainda caminha lentamente, né? Existem algumas políticas específicas, né? Por exemplo, foi no governo, acho que no segundo governo Lula, se eu não me engano, a gente teve a criação de uma política nacional voltada para essa população, que foi o Brasil sem homofobia. Na época, a gente ainda não falava em LGBTI-fobia, a gente falava em homofobia, né? Que serviu como base para a gente criar, por exemplo, no Rio, o Rio sem LGBTI-fobia hoje, mas começou como Rio sem homofobia, né? Então foi um caminho que o governo federal abriu, né, de espaço, que possibilitou, por exemplo, ao Rio de Janeiro criar uma política pública que existe até hoje e é atualmente regulamentada por lei, né? E isso é importante da gente marcar, porque começou como um programa que poderia acabar e hoje a gente tem uma lei que garante a existência dessa política, né? Então, o Rio sem homofobia, ele tem vários braços, que são os centros de cidadania LGBT, que a gente tem vários espalhados pelo Rio, e em Miguel Pereira a gente tem né, que atende ao Centro-Sul. Né? Então, é o Centro de Cidadania LGBTI Centro-Sul, onde eu trabalhei por um ano. Então, essa é uma política pública voltada para essa população. Nesses centros, né, você tem atendimento multiprofissional, né, multidisciplinar. Então, você tem psicólogos, advogados e assistente social. A gente também tem uma política nacional de atenção integral à saúde da população LGBT, né, que foi uma política lançada já há algum tempo, mas que é muito pouco conhecida e muito pouco efetivada. Bacana, mas é uma unidade à parte ou ela está dentro da atenção primária? Então, na verdade, ela foi uma política lançada pelo Ministério da Saúde. Na época, que eu não lembro o ano direitinho, mas como uma proposta para que tanto o governo federal, quanto o governo estaduais, quanto governos municipais garantissem essa atenção integral. Mas acabou que foi algo que não seguiu muito, né? Então, ela fala de uma atenção integral dentro da saúde como um todo, né? Mas das possibilidades municipais também, né? Exatamente. Ela não cria dispositivos novos. Ela fala da garantia de acesso à saúde, de acesso a ser bem tratado, a você enxergar as especificidades dessa população dentro dos equipamentos da saúde. Então, ela tem uma série de recomendações aos municípios, ao governo do estado, ao governo federal, que acaba não sendo muito vista. Tem muitos profissionais que nem conhecem essa política, não sabem nem que ela existe, né? E aí os centros de cidadania, além de um atendimento para a própria população, eles também fazem esse trabalho, né, de fortalecer toda a rede, né, tanto saúde quanto educação, quanto social, de estar levando essas informações aos profissionais, né,
e fazendo capacitações, palestras aos profissionais para que eles comecem a conhecer essa política, efetivar essa política e garantir essa saúde integral que a gente tanto deseja, né, assim, para essa população em específico, porque a gente sabe que é historicamente oprimida e tem os seus direitos negados. E quando já vem com esse histórico, às vezes é difícil, né, a gente tirar a ideia de um profissional. Por isso, aqui na formação, pelo menos é algo que eu sempre trago para os meus alunos, principalmente quando eu estudei um pouco mais sobre isso, por isso que o conhecimento ele move, né? Eu trago sempre em seminário para os meus alunos o cuidado à pessoa trans, o cuidado à saúde da pessoa trans. Como que faz? Aí os meus alunos, eles pesquisam, eles vão até as unidades para poder saber como que é. E eles trazem questões até como o nome social, por exemplo, que é algo que a gente precisa ter conhecimento. Né? Por exemplo, se é uma pessoa que é um homem e ele resolveu ser uma mulher e ele quer ser chamado por uma mulher. Como que funciona essa burocracia? Então, a gente tem dois caminhos, né? Assim, o do nome social e o da requalificação civil. O nome social, ele é um direito de qualquer pessoa trans e travesti, independente de tirar algum tipo de documento ou não. Qualquer pessoa pode solicitar o nome social, mesmo sem ter algum documento. Mas o Detran e o cartão do SUS e a CNH, enfim, uma série de documentos te dá a possibilidade de você inserir o seu nome social nele, né? Que nada mais é do que o nome que você quer ser chamado, sem alterar o seu nome de nascimento, de batismo, de registro, né? Mas uma pessoa pode chegar numa unidade básica de saúde ou em qualquer lugar e dizer que meu nome de registro é esse, mas eu gostaria de ser chamado de João, de Maria, né? Enfim. E é um direito e a gente precisa, ao abordar essa pessoa, utilizar o nome social, né? Ao fazer crachá, plaquinha de mesa, qualquer coisa que vai expor o nome daquela pessoa, né? No sentido de no tratamento com as outras pessoas, né, e de identificar quem aquela pessoa a gente utiliza o nome social. E o nome de registro a gente deixa para os documentos internos, para quando tem que assinar alguma coisa, né, e tudo mais. Então, fica mais fácil, né, quando a gente faz, por exemplo, a identidade no Detran com o nome social. Né? Então, é muito simples, é só ir lá, marcar para tirar uma segunda via da sua identidade e solicitar que se inclua esse nome social lá. E aí você vai ter o nome social e o nome de registro. E aí você não está fazendo nenhum tipo de alteração no seu nome de batismo, né, e tudo mais. Esse é um caminho, né, assim, e aí é importante a gente marcar que as instituições, como um todo, elas precisam respeitar esse nome social, inclusive sendo passível de responder por processos e criminalmente se não respeita, né, então enquanto profissional de saúde, enquanto profissional que está atendendo alguém, né, em qualquer espaço que seja de saúde, educação, social, uma loja, né, enfim, onde for, você precisa respeitar aquele nome social. É a forma como ele quer ser, ou ele ou ela gostaria de ser identificado ou identificada, então é importante. Eu trago também na formação, Caio, por exemplo, como que a gente consegue fazer a busca ativa para essas pessoas, focando na sua identidade, na sua orientação, no desejo do que ela gostaria de ser. Isso é uma preocupação. Porque essa busca ativa, às vezes, ela é muito focada para a mulher ou muito focada para o homem. Né? Os programas, eles são como se fossem caixas. Né? Isso me preocupa e me incomoda muito. Né? Então, assim, eu sempre trago para os meus alunos como que a gente consegue fazer uma busca ativa para essas pessoas. Né? Não somente ali colocar outubro rosa, rosinha, vou chamar as mulheres. Novembro azul, vou chamar os homens, né? Aí a gente já tem um problema na fundação
dessas políticas, essas dessas propostas, campanhas, campanhas, que é exatamente reforçar o padrão e a lógica binária dentro da própria proposta, né? Então você coloca ali um outubro rosa, né? Porque o rosa, feminilidade, a mulher, não sei o que, não. E o azul para o homem, né? Então, assim, são campanhas que reforçam muito a lógica binária, né? Então, isso já dá uma afastada. Mas, o que eu sempre coloco, né, é que, assim, quando a gente está dentro de uma instituição, e aí, postinho de saúde, PSF, hospital, onde seja, né, serviço de escola, a gente precisa pensar, primeiro, várias camadas, né? Assim, a primeira camada é como é que é o espaço físico que eu tô. Que espaço físico é esse que eu estou atendendo, né? Assim, o que há de cartaz, o que há de campanha, como que eu estou fazendo essa campanha? Porque eu já vi, né, PSFs, e eu posso falar isso com toda a tranquilidade do mundo, que eu não estou acusando o município nem ninguém, porque eu já circulei vários municípios, porque eu atendi todo o Centro-Sul, né, enquanto psicólogo, né? Então, assim, no Centro-Sul, já adentrei um PSF, né, com frase bíblica na parede, né, com sala de enfermagem com Bíblia aberta em cima da mesa, né? E aí, assim, tá errado, né? Assim, a gente está falando de um local que é uma sede de um serviço de saúde que acolhe a de todos. um estado que é laico, né? Então eu posso ter minha fé individual dentro da minha casa, né? Então, assim, isso já afasta, porque historicamente, né, a população LGBT, ela sofreu, né, e sofre até hoje agressões por grupos conservadores de diversas religiões, né, mas muito marcadamente evangélicos, né, assim. Então isso já afasta um pouco, né, e não só a esse grupo. Aí se a gente for parar para pensar, né, assim, será que isso está contemplando as religiões de matriz africana, por exemplo? Será que eu estou conseguindo chamar essas pessoas para dentro do meu postinho, do meu PSF, né? Então, assim, né, são detalhes que fazem toda a diferença, né? Atendimento, não. Será que eu faço uma campanha, por exemplo, quando a gente tem o Dia Nacional de Combate à Homofobia? Será que o postinho faz uma campanha de combate a homofobia? Será que bota uma bandeira colorida, né, para poder chamar essa população? Será que a saúde está pensando em fazer campanhas contra a transfobia e bota lá a bandeira trans para a população se sentir acolhida, sentir que ali também é um lugar que pertence, né, e que eu posso acessar e que eu posso adentrar? Será que os profissionais que estão ali na recepção, no atendimento, os agentes comunitários, né, estão com esse olhar para poder entender, não, olha só, tem uma população LGBT nesse bairro. Naquela casa ali... Promover uma busca ativa, ter estratégias para poder chamá-los, né? claro. Então, assim, são pequenas ações que fazem toda a diferença, nesse né? cuidado. De espaço físico, de campanhas mesmo que eu faço. Se eu estou aderindo ao calendário, por exemplo, né, de lutas contra a LGBTfobia, né? Então, são estratégias que a gente poderia utilizar, né, para estar trazendo essas pessoas para dentro do posto de saúde, do ambulatório, da rede de saúde mental, da onde eu estiver trabalhando. Eu, assim, cara, eu acredito muito no poder da formação. E hoje, trazendo essa pauta, né, tanto aqui no Conexão Enfermagem, quanto dentro das nossas aulas, eu sou professora de saúde do adulto e de saúde da mulher. Então, eu trago essas pautas para que eles discutam. É interessante eles saberem que na vivência, na experiência, eles vão ter também o público, a comunidade LGBTQIA+, para poder cuidar. Exatamente. E vamos montar estratégia, vamos fazer uma busca ativa para essa população, até porque isso vai minimizar, infelizmente, os desafios que a comunidade ainda enfrenta. Vamos falar um pouquinho sobre esses desafios, a questão da mortalidade, a questão das... Eu acredito, inclusive até um amigo maravilhoso, ele faz um trabalho maravilhoso também sobre HIV e AIDS, e ele trouxe para mim que houve uma queda com relação à infecção sexualmente transmissível, porque ainda era um estigma
para a pessoa, para a comunidade LGBTQIA+. Né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Porque assim, né, quando a questão da AIDS, né, surge enquanto uma epidemia, uma pandemia, né, ela surge muito ligada à população trans, gays, lésbicas, né? Então, surge muito dentro desse contexto, né? E aí, assim, até hoje, né, é uma luta a gente desvencilhar, né, assim, a questão LGBT da questão da luta contra o HIV, as infecções sexualmente transmissíveis, né, porque isso ainda está muito próximo, né, as pessoas ainda enxergam de uma maneira muito próxima. Isso está ligado muito à falta de acesso aos direitos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, eu estou falando de um direito que as pessoas têm de ter acesso e informação como se prevenir, né? E aí a gente está falando de quando a gente retoma lá os anos 70, 80, né, a questão da AIDS, a gente não tinha muito, né, o acesso à informação de como se prevenir numa relação homossexual, por exemplo, né? Como que os homens se protegem ali naquela relação, né? Então a gente fala muito de uma educação em saúde mesmo, né? E aí somente depois de muito tempo, né, a gente entendeu que na verdade não tinha nada a ver com orientação sexual, não era o câncer gay, né, porque foi chamado dessa forma, né, como se a AIDS fosse um câncer gay, chegou a ter esse nome. Mas depois de muito tempo que a gente foi entender que se tratava de uma infecção, né, de um vírus que se proliferava, que se transmitia, né, independente da orientação sexual daquela pessoa, né? E aí o que vai mudar esse cenário são exatamente as campanhas de saúde, né? As campanhas de como ter um sexo seguro, né? E aí eu tô falando de todos os sexos. Eu tô falando do sexo hétero, do sexo homo, né? E isso ainda é uma pauta ainda hoje, né? A gente caminha muito lentamente a uma educação sexual nas escolas. Muito lentamente, né? Setores conservadores ainda enxergam isso São de uma obstáculos, forma... né? Ainda enxergam isso como se fosse ensinar a criança a transar, né? Então, assim, a gente caminha muito lentamente, né? Para se falar sobre educação sexual, né? E aí você imagina você falar sobre educação sexual considerando que é possível você ter um sexo com pessoa do mesmo gênero ou do gênero oposto, né? Então, assim, como é que é uma prevenção no sexo lésbico, por exemplo? Como eu devo me prevenir? O que eu uso? Quais que eu faço? O que eu posso, o que eu não posso fazer dentro de um sexo seguro, né? E no sexo homossexual também, né? Como é que esse sexo pode acontecer sem que eu me coloque em risco, sem que eu me machuque, né? Então isso ainda caminha muito lentamente, né? E aí, assim, esse é um dos desafios, né, que a gente enfrenta, né? Que é você transmitir essa informação, né? E aí seria um papel muito grande da atenção básica na saúde, trabalhar a prevenção, né, e a divulgação, né, dessas informações, né? Informar, por exemplo, que você tem dentro do hospital 24 horas disponível uma profilaxia pós-exposição, que as pessoas não sabem, que você tem 72 horas, né? Você saber que tem uma casa amarela, você saber que no postinho do seu bairro você pode fazer alguns testes rápidos, né? Eu não quero ir no postinho do meu bairro, eu posso ir no postinho do outro bairro, eu posso ir na casa amarela. Tá vendo? Então, assim, são uma série de coisas que as pessoas não têm muito acesso, né? E a gente precisa cada vez mais, né, divulgar isso, né? A questão do nome social, que é uma coisa, né, parece um pouco mais simples, né? A gente ainda está, né, assim, caminhando, né? Requalificação civil, que é um direito também, né, assim, que a pessoa tem de querer realmente trocar o nome dela, né? Ou seja, eu não quero ter um nome social e um nome de registro, eu quero realmente trocar o meu nome, né? Então, eu posso ir ao cartório e solicitar isso, né? E se eu for baixa renda, eu posso solicitar uma isenção das taxas, né? Uma série de direitos que as pessoas não têm acesso, né? Que eu posso, por exemplo, solicitar a minha hormonioterapia de uma
transição de gênero pelo SUS. Né? Então, eu tenho direito de solicitar esses hormônios pela Defensoria Pública. E lembrando que a informação é promoção de saúde. Né? Então, às vezes, faltou informação, não está promovendo saúde. Às vezes, um outdoor, às vezes uma cartilha, celular mesmo, uma roda de conversa, né? Um podcast. Então, tudo isso faz com que nós estamos aqui promovendo saúde. Exatamente. Caio, que tarde deliciosa com você. Eu gostaria muito de te agradecer pela sua presença. Vou deixar um espacinho para você falar suas últimas palavras aqui. Fica à vontade. Eu queria aproveitar o gancho que a gente está em setembro, né? Então a gente fala muito sobre saúde mental, setembro amarelo, né? E aí eu sempre trago também a questão de pensar a vulnerabilidade dessa população ao suicídio. Infelizmente, é uma realidade, né? Pessoas LGBTs têm muito mais chances de cometer suicídio do que pessoas héteros, cisgêneros, né? Então, isso são pesquisas e estudos, né? E aí a gente não dá pra gente olhar para isso e pensar que pessoas LGBTs são deprimidas. Não, né? Assim, claro a gente está falando de uma reação, né, assim, psíquica, né, a tanto sofrimento, a tantas opressões, a tantas violências, né? Então, assim, que a gente precisa, né, e isso é uma questão de saúde pública e uma questão de saúde mental, desconstruir preconceitos, né? Abrir um pouco a nossa caixinha, né, assim, e entender que as pessoas têm o direito de ser quem elas quiserem e que eu tenho o dever de respeitar isso, né? Porque a minha liberdade, ela vai até onde começa do outro, né? Então, acho que a maior campanha de saúde mental que a gente pode fazer, né, é, primeiro, entender as questões sociais, né, que a gente vive, porque não dá para falar de saúde mental sem acesso a casa, moradia, a dignidade, a respeito, a cidadania. As necessidades básicas, né? E não dá pra gente ficar, né, só fazendo campanhas de saúde mental com bolinha amarela pela rua, por favor, não se matem, porque não é sobre isso que a gente precisa falar. Né? A gente precisa aprofundar um pouco mais essa campanha. O que leva isso? O que leva uma pessoa a cometer suicídio e entender que dentro da população LGBT isso é gritante, isso é alarmante, né? Então a gente precisa falar sobre desconstruir os nossos preconceitos, sobre desconstruir esse conservadorismo que a gente sabe que é muito hipócrita, né? E que mata pessoas. Com né? certeza, então a gente está falando de... Eu acredito muito no avanço, sabe, Caio? Hoje na política nós temos líderes, né, que lutam por essa comunidade. Eu acho que já é um avanço muito grande na política terem pessoas lutando por isso, pessoas super instruídas e tudo mais. Então eu acredito num avanço lento, como a gente conversou aqui, porque tem vários atravessamentos, mas acredito que seja possível. Na formação, aqui na faculdade, a gente faz a nossa parte. Tá? Super agradeço a tua presença, a sua disponibilidade. Obrigado. Pessoal, curte bastante, compartilha. Esse tema é muito importante para todos vocês, para uma comunidade, para profissional de saúde. Você que é profissional da educação, dá uma conferida, é importante. Até a próxima. Um beijo. Um beijo, gente.